A gente sabe que você está ansioso para tirar a máscara. Para dar um rolê no beco, para ir na feira, visitar os amigos. Tá na praça, na laje. Que tá com saudade do culto, da missa e do terreiro. Só que a pandemia continua no mundo. Temos quase 300 mil mortes no Brasil. Para que a gente possa sair dessa, a gente vai precisar de geral. E a gente conta com a sua ajuda. A gente sabe que não tem vacina para todo mundo. E é por isso que você precisa se cuidar. Porque vivendo aqui, aprendemos a compartilhar. Todos os dias, o coletivo. É o nós por nós que você conhece. Porque quando a vacina chegar, a gente retoma tudo isso. Usa máscara, morador. Usa máscara, morador. Usa máscara, morador. Olá, boa tarde. Para quem está chegando agora, eu sou Ana Cláudia Souza, eu sou mediadora, prazer de ser mediadora desse encontro Feminismos e Favela, promovido pelo coletivo Mulheres nas Quebradas, pela Rede da Maré, pelo Clube F e a Blux Livraria, com apoio da FAPERJ. A gente está começando agora a quinta mesa do dia, e o tema é Redes e Organizações, o que a pandemia revela. Ativismo das mulheres durante a pandemia, organização e redes de apoio como sobrevivência enquanto formas históricas das lutas das mulheres de favelas, a força estrutural das desigualdades de gênero e de raça e seu impacto na saúde, na educação, na cultura, no trabalho, na família e nos afetos. Esses são temas que vão estar sendo conversados aqui agora pela Carla Juvenal, que é técnica de enfermagem especializada em pediatria e que atua há 15 anos em terapia intensiva pediátrica, inclusive durante a pandemia. Ela é terapeuta ocupacional e cantora da MPB. A gente também vai ter a Carmen Silva, mulher preta e nordestina, ativista pelo direito à cidade, liderança do movimento Sem Teto do Centro, que é a conselheira estadual de habitação da cidade de São Paulo. Ela é urbanista prática, já lecionou em cursos de arquitetura e discute altivamente com autoridades dos setores público, privado e acadêmico. A gente vai ter também a Pamela Carvalho, educadora, historiadora, gestora cultural, pesquisadora, ativista das relações raciais e de gênero e dos direitos de populações de favelas. A Pamela é mestra em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRJ, onde defendeu a dissertação Eu Piso na Matamba, Epistemologia Jongueira e Reeducação das Relações Raciais. A Pamela foi bolsista do projeto Personagens da Pós-Abolição e faz parte do grupo de pesquisa Intelectuais Negras da UFRJ. Ela é coordenadora do eixo Arte, Cultura, Memórias e Identidades da Rede de Desenvolvimento da Maré, fundadora do Quilombo Etu, coletiva que trabalha a cultura popular a partir de uma perspectiva de educação antirracista, moradora do Parque União. Bem-vindas todas. Cada uma de vocês vai ter 15 minutos de fala e depois a gente volta para a conversa com a participação também da Heloísa Buarque de Holanda. Carla, você abre os nossos trabalhos. Bem-vinda, seus 15 minutos são seus. Boa tarde, muitíssimo obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada, mas nem sei se sou merecedora de participar de um evento, né, com mulheres tão potentes, tão sabedoras de si, e tão transformadoras, né, do meio em que vive. Eu, né, sou técnica de enfermagem, né, mulher, também trabalhadora de sol a sol, sempre estudei com muitos esforços, tenho como exemplo a minha mãe, que eu sempre intitulo como rainha, que foi profissional da área técnica de enfermagem também, trabalhou, né, durante toda a vida, praticamente findou seus dias trabalhando e com muito orgulho, ela fazia muita questão
né? Ela só saiu do serviço na compulsória aos 70 anos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria falar um pouco também de uma das categorias das quais eu participo, que é a categoria de enfermagem nesse país. Então, quando nós falamos nessa representatividade, nas dificuldades de nós mulheres, nós olhamos para a enfermagem de uma forma muito romântica. E esse é um dos grandes movimentos de mudança que eu tenho muito orgulho em participar. No último triênio, eu estive conselheira do Conselho Regional de Enfermagem, e uma das propostas, né, de grande mudança era que nós pudéssemos falar de forma mais fácil para a categoria de enfermagem, que hoje é a segunda maior categoria profissional desse país. Nós temos a segunda maior categoria profissional do país. Nós formamos hoje cerca de 86% de todo o corpo de saúde do Brasil. Desses 86%, cerca de 70% são formadas, a categoria formada por mulheres, né? E isso explica muito da dificuldade de evolução e de aquisição de direitos que estão sendo falados durante muito tempo e que também vêm sendo falados hoje durante a pandemia, porque nos parece, atuando, né, que nós somos um tanto invisíveis. E aí talvez alguns pensem, puxa, Carla, invisíveis? Vocês estão tendo voz durante a pandemia, o trabalho de vocês vem aparecendo tanto. Lê do engano, né? Nós somos uma massa de trabalho, né? Muitas das vezes nós utilizamos até a expressão de chão de fábrica. Nós fazemos todo o sistema de saúde funcionar, sim, nós, mulheres, em sua maioria negras, arrimos de família, e que não conseguem promover um reconhecimento dessa categoria profissional. E quando nós paramos para pensar, nós visualizamos exatamente isso. O perfil da enfermagem no Brasil é esse: negra, periférica, arrimo de família, e pessoas que trabalham em 2, 3 empregos para que possam levar subsistência para seu lar. E com isso acabam se sujeitando a situações que nos colocam em posição desfavorável, né? Em situações trabalhistas quase que escravagistas. Em algumas situações, nem o quase, e perfeitamente escravagistas, porque nós temos condições muito ruins de trabalho, nos falta apoio psicológico e suporte para que possamos levar nossa vida de uma forma mais coerente, de uma forma mais saudável, de uma forma mais saudável, e que possamos também prestar uma assistência de maior qualidade para a população que precisa muito. E hoje, vendo todos os debates anteriores, eu percebo que é uma dificuldade geral, né? Quando eu aceitei participar dessa conversa, e que eu fiquei até muito insegura, porque eu acho realmente que existem pessoas que estão conversando aqui, novamente eu vou dizer que são pessoas assim, de uma sabedoria e de vulto nessa movimentação feminista, e a Rose até me questionou, e aí, você, né, se acha feminista? E eu disse sim, embora eu saiba muito pouco, principalmente sobre o feminismo preto, porque é uma história que nos foi negada, que nos é negada, né? Eu só tive maiores conhecimentos na vida adulta e ainda estou em busca de muito conhecimento, né? Seja ele literário, seja conhecer Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Inaê Santos e tantas outras, né? E poder pensar com a lógica do povo preto,
resistente, inteligente e hoje sobrevivente. Em tantas vertentes e diante de tantas violências que nós continuamos sentindo na própria pele, sejam elas do âmbito social, no que se diz respeito ao pensamento amplo dessa palavra, seja no âmbito profissional, que eu percebo muito. E hoje eu faço, embora eu tenha graduação superior, eu tenha o meu nicho de trabalho também na graduação. Durante todo esse período da minha vida, eu fui sustentada pelo meu curso técnico, pela minha formação técnica, sim. Foi a minha formação técnica que proporcionou também possibilidades para que eu pudesse custear até a graduação superior. Então, eu vejo que eu faço parte de uma categoria profissional que sofre muito, é invisibilizada, porque nós somos cerca de 70% do número de total do número de profissionais de enfermagem, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós somos cerca de 300 mil, e 70%, né, somos formados por técnicos. E muita gente nem sabe que existe essa profissão, né, porque existe o corpo de enfermagem, e ali todo mundo é tratado como enfermeiro, o que não é uma necessidade, não há uma necessidade de se explicitar quais são as populações que estão ali inseridas, né? Hoje é muito mais interessante, né? Quando eu digo não há uma necessidade, eu falo daqueles que detêm o poder, principalmente dos hospitais de grande rede, dos planos de saúde, porque quando você torna invisível uma categoria, ela não tem fala. As pessoas simplesmente ignoram suas dores, suas necessidades, e com isso nós temos essa ânsia de mudar esse movimento. Não é fácil, é bem difícil. E hoje eu falo daqui de utopias, porque a gente vem trabalhando e na pandemia mais ainda a gente vem percebendo esse massacre, esse sofrimento da minha categoria profissional, porque nós nos desdobramos, nós estamos sendo cada vez mais expostos. Num primeiro momento, onde não se conhecia nada, não se tinha menor manejo da doença, nós que tivemos o maior número de mortos por conta desse desleixo, por conta desse descaso. E eu acho que, falando, né, conversando, que a gente consegue mudar uma ou outra situação. Então, eu gostaria muito de poder contar também com a participação das pessoas para que possam colaborar e contribuir para que a gente possa pensar junto e mudar essa realidade. Eu repito, né, nós somos a segunda maior categoria profissional desse país e hoje buscamos visibilidade, né, justamente por sofrermos já com tantas questões da sociedade, que são, né, questões relacionadas ao nosso gênero, à nossa cor, à nossa origem, e vamos caminhando. Muito bom, Carla. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai passar agora para Carmen Silva. Carmen, bem-vinda. Você tem 15 minutos para fazer sua fala inicial. Quando tiver faltando 5 minutinhos, eu dou uma avisada para você, tá? Bem-vinda. Tá bom, obrigado. Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao convite, tá? Agradecer a todos que estão aqui, todas que estão nos escutando, porque todo local de fala
para nós, liderança de movimento social, para nós, mulher preta, todo local de fala e de escuta para nós é muito gratificante, tá? Eu sou Carmen Silva, líder do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Eu atuo aqui na região central de São Paulo. Nós, quanto organização social, nós temos dentro do nosso corpo, a gente tem sempre os trabalhadores e trabalhadoras que estão na linha de frente, né? Esses trabalhadores, eles estão sempre na linha de frente, principalmente as mulheres que estão no movimento, hoje com a pandemia são as mais prejudicadas. Nós, quanto movimento, a gente sempre procurou ter uma atuação de que nós valorizássemos essa relação de gênero, pactuando que a mulher ela tem a maior necessidade de, dentro da nossa luta, ela ser a protagonista, né? Porque nós temos hoje uma noção, e assim cada vez mais é evidente para nós, que a mulher deixa de ter um papel de apoiadora para ter um papel de organizadora, né? E relativo a várias funções que ela desempenha. Dentro do nosso movimento, a nossa luta é pelo direito, e a gente percebe que as mulheres já estão nesse papel há muito tempo, né? Só que sempre esteve na invisibilidade. Mas nós procuramos ter uma tratativa de saber diferenciar a sola, né? A desigualdade são circunstância e as diferenças que são naturais e do qual a gente vai se incorporando e vai se adequando, e o ativismo, e que, de fato, é com a diversidade que a gente vai conquistando os nossos direitos, né? Uma compreensão interligada à outra, né? As mulheres têm um papel fundamental dentro do nosso movimento, também dentro de uma discussão de que a mulher ela é muito resistente. Nessa resistência, ela protagoniza um papel do qual a luta pelo direito é remanescente. A gente quer uma cidade igual, igualitária, tá? Onde nós possamos ter acessibilidade. Essa acessibilidade, ela se dá por nós podermos ir até a pé à faculdade, ir até a pé ao emprego, ir até a pé até a nossa creche, ir a pé até a UBS, e circular, né, de uma forma que ela se sinta de todas as formas integrada socialmente, né? Então, o movimento MSTC, hoje ela coordena 5 ocupações na região central da cidade, fora da região central, aonde nós sempre estamos protagonizando uma luta coerente, aonde a gente possa ter o entendimento da correlação de gênero, né? E sempre enfatizando o protagonismo da mulher, mas também não descartando os invisíveis. A gente vive numa cidade completamente onde a invisibilidade ela é muito gritante. E com a pandemia, parece que todas essas questões que estavam invisíveis aos olhos do poder público, ela se ressalta. E nós, quanto movimento, a gente tem um papel fundamental num pacto solidário, junto com a sociedade, junto com todos do movimento, de estar fazendo um ato de solidariedade para poder a gente estar agraciando a todas essas comunidades vulneráveis. Então, o MSTC, além de ter uma atuação voltada para a moradia, ela também, nós também estendemos a nossa atuação, porque a moradia não é simplesmente uma caixa onde as pessoas entram e se trancam. A moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos, tá? Eu vou parando por aqui, depois a gente vai complementando aí nas perguntas. Obrigada, Carmen. Nada. Obrigada. Vamos... Então, a gente passa agora para a Pâmela, para essa primeira rodada aí de considerações iniciais. Pâmela, você tem 15 minutos, tá? Tá ótimo, Ana, muito obrigada. Primeiro, queria agradecer, né, o convite
agradecer a Luísa, agradecer a Eliana, né, que é minha mestra, minha parceira aqui na Rede da Maré, que inclusive ela estaria também na programação de hoje, né, na próxima mesa, mas ela está com um pequeno problema de saúde, então eu volto na próxima mesa também, para a gente discutir a partir de um outro viés, porque é isso, né? A gente faz muita coisa, e aí vou até falar um pouquinho sobre isso, mas a partir desse recorte, e acho que Carla e Carmen abriram os caminhos de uma forma maravilhosa, nesse sentido da gente pensar redes, organizações, e pensar também que alguns processos que a gente enfrentou ao longo da nossa história enquanto mulheres organizadas, e processos também que a gente enfrentou durante a pandemia, não são naturais. Então, só para começar do começo, né, a Ana me apresentou, vou só retomar alguns pontos dessa narrativa que eu acho que são importantes também para a gente entender como chegamos até aqui, né? Meu nome é Pamela Carvalho, eu sou filha de Vânia Maria e de Roberto Carlos. Vânia, minha mãe, é merendeira da rede pública de ensino aqui do Rio de Janeiro, e meu pai é segurança. Eu tenho mais 3 irmãos, sou a segunda filha, né? Tenho uma irmã que é Priscila, mais velha do que eu, e mais 2 irmãos que são Pablo e Pedro Henrique. Eu nasci no Morro do Juramento, né? Que é uma favela que fica na região, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, e depois, já bem mais velha, me mudei para Maré. Morei na Nova Holanda e atualmente moro no Parque União, que é uma das favelas, né, do conjunto de favelas da Maré, que é composto por 16 favelas e cerca de 140 mil moradores. E aí eu gosto de falar isso porque isso já menciona um pouco o que eu vou falar logo mais, que é o trabalho, justamente nesse sentido de redes e organizações, feito aqui no conjunto de favelas da Maré, especialmente através do espaço da organização onde eu trabalho, que é a Rede da Maré. Então, venho morar na Maré, e aí a Maré me abraça, né, de uma forma muito direta e muito frontal, e literalmente atravessa os meus caminhos, né? Eu sou formada em História, sou professora de História, né, sou mestra em Educação pela UFRJ também, tenho um trabalho de pesquisa e de atuação a partir de metodologias e práticas antirracistas, pensando justamente a infância como um lugar muito importante para a gente discutir e praticar o antirracismo, mas começo a trabalhar na Rede da Maré a partir de uma exposição de arte, né, onde eu fui mediadora, uma exposição sobre a Conceição Evaristo. Depois vou mergulhando cada vez mais na Rede da Maré, né? Começo a ser produtora do Centro de Artes da Maré, um espaço de referência aqui em produção de arte e cultura. Depois fui ser gestora, coordenadora da Lona Cultural da Maré, a Lona Cultural Municipal Herbert Viana, que atualmente coordena um eixo que se chama Arte, Cultura, Memórias e Identidades na Redes da Maré. E aí, né, dito isto, um pouquinho da minha trajetória, vou falar um pouco mais diretamente da Redes da Maré, né, que é um lugar de onde eu falo nesse momento, e eu acho que é importante para a gente trazer nesse sentido de redes e organizações e tentar estabelecer uma postura com as falas que foram maravilhosas da Carla e da Carla. A Rede da Maré é uma organização da sociedade civil que surge aqui na Maré há cerca de 20 anos a partir de um projeto de educação, né, onde jovens moradores da Maré percebem que a entrada, né, o índice de jovens da Maré que ingressam no ensino superior, principalmente no ensino superior público, era de menos de 3%. Então, esses jovens se organizam, começam um projeto de pré-vestibular, e aí depois, né, os anos vão passando, e essa galera vai percebendo que, infelizmente, a educação não é o único direito que é negado, né, para os moradores da Maré e para moradores de favela de forma geral. Então, a Redes vai passando por um processo de transformação, de ampliação do seu trabalho, e aí, atualmente, a Rede se estrutura a partir de 4 eixos, que são, na verdade, 4 direitos que a gente tenta garantir. Arte, cultura, memórias e identidades, que é esse eixo que eu coordeno, um outro eixo, que é o eixo justamente de educação, um eixo de segurança pública e acesso à justiça, e outro eixo que é o desenvolvimento territorial. Então, são esses 4 direitos que a gente tenta atuar, que a gente tenta garantir. Então, a gente justamente faz esse trabalho a partir de redes e a partir da população da Maré organizada. E aí, pensando um pouco mais diretamente no nosso tema de hoje, né, pensando em mulheres, pensando o que a pandemia nos revela, né, eu, por exemplo, uma das minhas tarefas é justamente coordenar, organizar os projetos ligados à arte,
fazer o acompanhamento desses projetos, né, pensar a captação de recursos para esses projetos. Só que em março de 2020, eu não estava fazendo nada disso, eu não estava captando recursos para o Centro de Artes, eu não estava pensando no planejamento de oficinas para a Lona da Maré, eu estava carregando cesta básica, estava distribuindo cesta básica aqui no conjunto das favelas da Maré. E isso diz muito também sobre isso que a gente está falando, mulheres, redes e organizações, e como muitas vezes a gente vai para a linha de frente, né? A gente soube da pandemia, né, em março. Eu sempre digo que aqui na Maré a fome chegou antes do vírus. A gente, antes de ter um primeiro caso de Covid confirmado, já tinha casos de fome. Já tinham famílias que viviam em situação de extrema pobreza, em situação de precariedade, né? E aí, isso é importante dizer, a Maré é um conjunto de favelas que é muito liderado por mulheres, tanto quando a gente está falando de organizações da sociedade civil, associações como a Redes, quanto a gente está falando dos lares. A Maré é um conjunto de favelas com lares majoritariamente chefiados por mulheres. Então, quando começa a pandemia, as minhas vizinhas começam a falar, as mães dos meus alunos começam a falar comigo: Pamela, eu tinha uma diária para fazer, eu não tenho mais. Eu ia passar uma roupa, a pessoa me dispensou porque não vai ter como pagar porque foi mandada embora. Eu trabalho em casa de família, né? Eu sou empregada doméstica e eu não tenho mais essa casa para trabalhar porque está todo mundo de quarentena, né? A patroa falou que não é para eu vir e que também não tem como me pagar. Ah, eu vendo queijo coalho na praia, mas aí não está podendo ir para a praia vender, então eu não tenho como trabalhar. Então, a fome para a gente chegou antes do vírus, e isso é muito louco, né? A gente está vivendo uma pandemia, uma crise mundial, né, causada por um vírus, mas a gente tem uma série de outras questões de cunho político, de cunho histórico e social que vão atravessando as nossas existências, enquanto moradoras de favela, enquanto mulheres organizadas que atuam nesses territórios. Então, a gente teve que justamente se reorganizar enquanto redes da Maré, enquanto organização da sociedade civil, porque a gente pensou, a gente luta, né, para garantir direitos. A gente tem um trabalho estruturado a partir de 4 direitos, 4 eixos. Só que agora a gente vai ter que colocar esses eixos de forma transversal, porque para que a pessoa consiga pensar sobre segurança pública, ela tem que estar viva. Para que ela possa construir, criar sobre arte e cultura, ela tem que se alimentar. Então a gente foi encarar o Covid-19 de frente, né? E aí eu lembro de Eliana me ligando, né, falando: Pamela, preciso que você vá para o Centro de Artes para receber um caminhão que a gente arrumou de doação de cesta básica. E lá fui eu, e eu tenho foto desse dia, né? E aí, inclusive, eu estava lembrando, né, porque agora eu não consigo ver mais ninguém sem máscara. Às vezes eu estou vendo alguma série, aí eu fico: meu Deus, por que a pessoa está sem máscara? Por que estão se abraçando? Aí eu lembro que a série foi gravada há 5 anos atrás. Mas eu estava vendo uma foto e falei: gente, mas eu estava sem máscara. Gente, não tinha máscara, né? Ninguém sabia que a gente ia chegar nesse ponto de ter que usar máscara. Isso é curioso também, como a ciência foi avançando, né? Mas quando a gente começou a falar de um tal de um vírus, não tinha máscara, não tinha álcool gel, a gente foi descobrindo, né, quais seriam as medidas de precaução. E isso é muito louco. A gente também foi encarar o Covid-19 muito nessa perspectiva de garantir essas vidas, mesmo sem saber, inclusive, quais seriam as condições ideais, né, para esse trabalho. E aí a gente se atualizava diariamente. E aí teve uma época que a gente usava luva, não sei se vocês lembram da época da luva, que aí todo mundo tem que botar luva, mas depois a gente percebeu que não, o vírus adere na luva, e não, aí tira a luva, bota, né, tira casaco, bota casaco, tira a luva, bota a luva, né? Aquela ideia já se pegou o Covid não pega mais, aí não pega sim, tem como se reinfectar. E a gente o tempo inteiro foi se educando e tentando de alguma forma compartilhar essas informações com as pessoas do nosso território. Então, lá em março, né, a gente criou essa campanha chamada Maré diz não ao coronavírus, a partir de várias frentes de trabalho, né? Uma frente que foi muito forte para a gente é a frente de garantia da segurança alimentar, né? Então, a gente fazia uma distribuição de cestas básicas, kits de limpeza e higiene, e também uma distribuição de refeições diárias para a população em situação de rua e em uso abusivo de álcool e drogas. Então, a gente ia para as cenas de uso para distribuir quentinha para a população. A gente criou também uma frente de saúde, que hoje, inclusive, é um polo muito importante aqui na Maré e na zona norte do Rio, de forma geral, que é um polo de testagem
de Covid-19, né, o nosso galpão Ritma, que é uma parceria com o SAGE Brasil, com a Fiocruz, com Conexão Saúde. Então, a gente tem testagem gratuita para os moradores e moradoras da Maré, porque é uma coisa que a gente fala muito também, né, e aí eu sou, né, muito criada também em movimentos de organização de favela, em movimentos negros, e a gente fala muito sobre a questão dos números, né? Como muitas vezes populações que foram historicamente marginalizadas são tratadas como números. Mulheres, muitas vezes, são só um índice, né? Quando a gente vai olhar os índices, por exemplo, de violência, de feminicídio, a gente é só um número. Quando a gente fala de população negra, muitas vezes é só um número na estatística, e isso é extremamente doloroso. A gente tem nome, tem história, tem rosto, mas no início da pandemia, principalmente, isso foi muito louco para mim. Eu fiquei com a cabeça meio, caramba, a gente, ao longo da nossa história, é tratado só enquanto número. Com o início da pandemia, nem como número a gente era tratado, porque a gente não aparecia nas estatísticas, porque a gente não acessava os testes. Então, parecia que estava tudo às mil maravilhas, né? Nas favelas periferias, ninguém pega Covid, mas não é que ninguém pega Covid. A gente não tinha dinheiro para pagar o teste, porque no início da pandemia, vou encerrar, no início da pandemia não tinha teste gratuito. Então, é isso, né? Se antes a gente era tratado só enquanto número, a pandemia fez com que a gente fosse invisibilizado mais ainda. A gente passou a não ser nem número. Então, já para encaminhar para o fechamento, as mulheres da Maré, as mulheres da Rede da Maré, que têm um histórico de organização, de luta e de mobilização de favelas, tiveram que justamente reestruturar seus trabalhos, suas histórias e ir para a rua, né? Se a gente estava justamente falando para as pessoas ficarem em casa, né? A gente estava indo para a rua, a gente ficava em casa quando não estava em ação, mas a gente teve que ir para a rua, justamente para tentar garantir os direitos das populações da Maré e principalmente das mulheres também. Inclusive, a gente criou uma frente de trabalho, né? Que são sabores e cuidados, para justamente fortalecer a renda das mulheres. Então, a gente tinha um grupo de mulheres que fazia máscaras, que eram doadas para a população, as quentinhas entregues para a população de situação de rua também eram feitas por mulheres, porque a gente entendeu que a gente precisava fazer essa roda de girar, né? E que, infelizmente, as mulheres eram quem mais estava vulnerabilizada dos dois lados. Eram as pessoas que estavam indo para a rua entregar cesta básica, entregar panfleto, ir com carro de som, falar das medidas de prevenção, e, ao mesmo tempo, as mulheres eram quem estavam enclausuradas dentro de casa, muitas vezes sem emprego, tendo que dar conta da casa, dos filhos. Então, foi uma questão muito forte para a gente, né? Pensar como a gente pode se organizar nesse contexto de pandemia para tentar fortalecer ainda mais as mulheres, especialmente as mulheres da Maré. Acho que é isso. Que ótimo, Pamela. Elô, agora é você. Foi muito incrível esse resultado das organizações, realmente, mas eram coisas pré-existentes, né? Eram organizações pré-existentes que se otimizaram no momento de crise, não é isso? Você viu isso, Carla? Onde você trabalha, você também viu esse tipo de organização? O que as mulheres fizeram? Então, na comunidade. Eu posso falar, Elô, um pouco mais especificamente da minha comunidade de trabalho, né? Porque seria até leviano eu falar de outras organizações, porque a gente já vive muito em prol do trabalho. E durante a pandemia, eu estive em dois momentos, né? Porque eu estava atuando na linha de frente, como continuo até hoje, e também estava como representante do Conselho Regional de Enfermagem. Então, nós fizemos uma varredura para que a gente pudesse compreender o que estava acontecendo. E assim como a Pamela citou, nós estamos engatinhando. A questão do Covid sempre tem uma surpresa, até hoje mesmo, um ano após a pandemia. Então, foi muito difícil, porque nós tínhamos que nos organizar enquanto categoria profissional para a questão dos insumos e dos EPIs. Nós tivemos que nos organizar quanto à carga horária de trabalho, porque nós tínhamos ocorrências que os colegas foram adoecendo.
e aí você também não tinha profissionais para que pudessem assumir os plantões, e isso virou uma celeuma, virou uma ciranda que foi muito difícil. As mulheres tomaram a frente? Totalmente, porque nós somos mesmo a maioria no conselho, né? A profissão de enfermagem, ela é formada por praticamente 70% de mulheres. Então, a voz é nossa. Ainda temos que caminhar muito, justamente pelas questões históricas, mas somos nós que fazemos a diferença, sem dúvida nenhuma. Como ficaram as famílias suas? Esse é um grande problema ainda hoje, né? Nós temos o portal que faz a contagem, primeiramente, né, dos nossos infectados, dos nossos colegas infectados. Nós temos um portal nacional do Conselho Federal. Nós temos a contagem, né, de contaminados e mortos. E hoje nós buscamos, juntamente da questão política, para que todos os que foram acometidos, porque nós temos muitos profissionais que não conseguiram ainda voltar para as suas atividades e que foram contaminados lá em abril, ou então nos primórdios mesmo, em março, e são pessoas que têm comprometimentos ainda da Covid, que até então eram desconhecidos, e complicações que permanecem, e a questão também da indenização por contaminação na situação de trabalho. Então, ainda é um movimento que precisa caminhar muito, já foi reconhecido. Entretanto, nós temos ainda o grande problema das organizações hospitalares que teimam em não reconhecer e camuflar dados e todas as outras questões que algumas a gente até precisa ter cuidado para falar, porque são questões legais a serem vistas ainda. Carmen, como é que foi essa questão da organização? Olha, a questão da organização, para nós, foi, assim, muito rigorosa. Porque, como eu citei, nós somos sempre, as pessoas que estão no nosso movimento são a linha de frente, são as babás, são as domésticas, são as manicures, são os motoristas, os taxistas, né? São os enfermeiros. Então, a nossa preocupação quanto à organização foi justamente a questão da renda e da fome. A gente tem toda uma organização onde a gente conscientiza as pessoas do isolamento social, da questão de uso de IPIs, mas combater a fome e combater a questão da renda, isso aí nós tivemos que fazer uma gestão, assim, um pacto mesmo com a sociedade civil ampla de solidariedade, porque senão nossas famílias passariam fome e, obviamente, principalmente as mulheres, porque as mais atingidas com o Covid na questão da economia, na questão do trabalho, foram as mulheres. As mulheres tiveram, assim, uma caída no rendimento de mais de 50%. Por exemplo, quem trabalha por diária, a primeira coisa que se fez foi dizer, olha, outra pessoa do qual, né, a outra pessoa do qual me paga também ficou sem emprego. Então, as mulheres foram as mais atingidas, né? Então, a nossa organização, ela se viu na obrigação de realmente recorrer a um pacto com a sociedade civil, com o próprio poder público, né, com alguns investidores financeiros, para poder a gente manter as famílias com comida na mesa e com algum trabalho também. Essa organização, vocês aproveitaram outra que já existia dentro do seu trabalho ou vocês inventaram na crise? Não, a gente... foram os dois. A gente teve que se adequar ao momento. Por exemplo, nós temos uma questão que a gente tinha um almoço, né? Onde era um evento, aos domingos, aqui nas nossas ocupações, que era um evento, a gente teve que suspender por causa da aglomeração. Então, a gente já inventou o delivery, né? A gente vai se adequando, né?
vai se adequando. E no delivery, a gente também foi pegando as pessoas, o jovem entregador, os entregadores antifascistas, que é para ir com isso, a gente vai movimentando e conseguindo também ocasionar um rendimento para o outro grupo. Então, tanto a gente utilizou o que já existia, como também a gente se adequou à nova realidade. Sim, vocês ainda estão na luta, né? Na luta. Inclusive, esse pacto que nós fizemos aí de solidariedade, nós vimos que as nossas ocupações já estavam sendo beneficiadas, a gente ampliou, porque com a pandemia, as comunidades que já eram invisíveis, né, ela vem à tona. Então, eu ouço as pessoas dizerem assim, parece que o morador em situação de rua aumentou. Não aumentou, não. Que eles estavam emparedados e ninguém enxergava. É uma cidade completamente invisível. Talvez seja esse o ponto mais doloroso de todos, né? Isso. Mas essa pandemia mostrou um pouco. Foi irrecusável. Todo mundo teve que ver esse desequilíbrio enorme entre os segmentos sociais, né? Ficou bem evidente, né? Pamela, você acha que surgiram novas lideranças? Houve novas coisas na Maré? Sim. Novas estratégias, porque eu vejo uma campanha, a Maré, eu vejo uma campanha muito profissional, né? Mas muito profissional do ponto de vista da comunicação. Então, você tem vídeos muito bem feitos, estatísticas muito bem feitas, você tem... É uma coisa bem profissional. O que é isso? É de dentro da Maré mesmo ou vocês contrataram profissionais estatísticos, etc., para fazer uma rodada? Vou responder as duas coisas tentando articular um pouco. Eu vou falar então de trás para frente, com relação aos profissionais. Isso é muito legal, Elô, quando você fala sobre isso. Porque é um trabalho feito da Maré, de dentro da Maré. Só tinha Maré? Isso. A gente tem dentro da rede alguns profissionais que moram em outras áreas da cidade, mas que já trabalhavam na instituição, mas a gente fortalece sempre muito a galera da Maré. Então, a gente tem comunicadores que são da Maré, economistas da Maré, a galera que trabalha com estatística, né, estatísticos da Maré. É incrível esse trabalho. É isso. A galera era quase diário. Exato, é isso. A galera que faz a diagramação também, que faz a identidade visual dos trabalhos, é da Maré também. Então, a gente tem algumas pessoas que foram... Podcasts? Exatamente. Os podcasts eram profissionais, né? Exato, a gente tem a Jéssica Pires, que é daqui da Maré, a Geisalino daqui da Maré também, que está coordenando as ações de comunicação. Então, a gente tem uma equipe muito forte. Então, assim, é muita gente. Atualmente, a rede tem mais de 200 pessoas, é muita gente, e uma grande maioria de mulheres, né? E os cargos de coordenação da rede são majoritariamente ocupados por mulheres, né? A gente tem diretores e coordenadores de eixo, pensando de uma forma mais geral a gestão. E aí a gente tem um grupo de umas 10 pessoas, 2 só são homens, e fica até brincando, né? Se o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns. Então, porque realmente, né? Quero falar com alguém da coordenação, vai ser uma mulher. Alguém da direção, vai ser uma mulher. Vai ser uma mulher. Legal, sabe? Que quando chegam, quero falar com o responsável por isso. As pessoas imaginam que vai vir um homem, né, branco, cisgênero, e vem uma mulher para falar, oi, pode falar, eu sou a responsável por essa ação aqui. E a rede tem muito disso, e é isso, de fortalecer mulheres da Maré, pessoas da Maré, que têm feito esse trabalho. E nesse sentido das lideranças, né, dos mobilizadores, aqui na Maré, né, a gente tem um histórico que é muito forte, né? A Eliana, por exemplo, ela foi a presidente da Associação de Moradores, ela foi do movimento da Chapa Rosa, né, que lutou por direitos na Maré, especialmente na Nova Holanda, encabeçado por mulheres também. Então, a gente tem um movimento, e é um movimento também que várias mobilizadoras mais antigas têm feito, né? Eliana tem muito isso, ela pega a gente pela mão e fala assim, agora vai você. Ela falava, vai você que eu tô cansada.
E isso é muito legal, esse movimento de puxar uma galera mais nova. Eu tenho 28 anos só, então tem uma galera chegando, isso é muito legal. Tiveram também outros movimentos que surgiram aqui na Maré. Surgiu a Frente de Mobilização da Maré também, que surgiu nesse contexto de pandemia, a partir de outros movimentos. Então, a gente tem, por exemplo, a Flavinha Cândido, que trabalha também com a Renata Souza, que é uma mulher fortíssima e que está também nas linhas de frente aqui na Maré. Em outros territórios também, a gente tem a Buba, né, pensando lá no Acari, a gente tem a Suelen Souza em Cavalcante, que são algumas redes que a gente foi construindo e que a gente conecta. Exatamente, que se conectam e que também são lideradas por mulheres. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Não é só aqui na Maré que as mulheres encamparam esses movimentos de garantia de direitos na pandemia. Aqui no Rio, quando a gente vai fazendo contato e estabelecendo essas pontes, a gente vai vendo, como a Carmen falou, quem vai para a linha de frente são as mulheres mesmo. Isso é um capital para o feminismo valiosíssimo. Exato. A formação de redes, a formação de desenho de organizações, mas isso não é aproveitado para o feminismo. Não é pensado dessa forma. Está aqui. Por isso que a gente está aqui, para fazer esse movimento. Eu vou passar uma rodada final aí, cada uma dizer como é que o feminismo pode pensar e aproveitar dessa expertise das redes que a pandemia, como é que se beneficiou, que a pandemia, de alguma forma, rearticulou, né? Todo esse movimento. Como é que você vê o feminismo aproveitando isso? Qual a importância disso para as mulheres, para a sua consciência política? Porque, às vezes, você faz essas coisas e não sabe o que fez, né? Isso é que é importante. Reconhecer e passar para frente, né? Isso é que eu queria ouvir vocês, numa última rodada, dizer que valor, que trabalho foi esse que vocês fizeram? Para além da rede, para além do trabalho pesado. Eu posso falar? Para nós, foi uma troca muito grande, certo? A gente aprendeu, de fato, que a representatividade ela só é valorosa quando ela tem uma única congruência. A gente sabe que a nossa luta é pelo direito. Então, nós não podemos mais nos separar por representatividade. A gente tem que entender o que é representatividade de fato. Entendeu? Isso é fundamental. Entendeu? Então, eu digo que para nós aqui, isso veio bastante à tona. E aí, eu digo até que cada dia mais a gente está provando o que de fato é ser interseccional. O que é ser diferente, o que é diferença e o que é desigualdade, né? A diferença ela é nata, ela é natural e ela pode se juntar com um único propósito. A desigualdade ela é circunstância. Então, nós temos que aprender. Isso, é construída. Então, para nós, essa valorização é ancestral. A gente não pode se desgarrar da origem. Nós não podemos. Então, esse aprendizado nós traçamos e nós tiramos, né? Eu costumo falar que a pandemia ela trouxe algo que foi muito relevante. Ou a diversidade, de fato, se une, ou a gente vai se acabar. Lindo, Carmen. Isso realmente é o que a gente queria tirar dessa mesa. Fala, Carla. Como é que você vê o seu trabalho aí? Então, Carmen, muito obrigada. É fantástico. Maravilhoso. Eu ouvi falar assim, caramba. Maravilhosa. E Pamela, Heloísa, gente, vocês agregam muito. E pensando, enquanto você questionava, enquanto você propunha, Heloísa, eu penso que alguns olhares se aprimoraram nessa questão. Parte dele é tomar corpo e consciência de que, sim, somos alicerces sociais, familiares e funcionais, inclusive na economia.
foi algo que ficou muito evidente durante a pandemia, por conta de, principalmente, falando da minha categoria profissional, essa visibilidade de perceber que já éramos alicerces e nos tornamos ainda imprescindíveis à medida que o funil apertou. E as questões de trabalho ficaram muito confusas. Uns foram demitidos, outros não conseguiam o deslocamento por conta do impeditivo da doença. E isso tudo foi colocado em xeque. É uma caminhada muito longa ainda, porque nós começamos a compreender, enquanto categoria, quem somos. Há uma dificuldade muito grande de se desenhar o poder profissional e toda a questão social. Sempre nos foi colocado, principalmente para nós, o cuidado como algo latente. Mulher nasceu para cuidar da casa, do marido, do periquito, para pagar, cuidar de tudo. Quem cuida de nós? Quem é que nos olha e nos dá o tempo de compreensão para que a gente possa, inclusive, continuar na caminhada que é árdua? São multifunções, são multitarefas, são exigências, o medo social. Essa semana eu estava conversando com uma amiga, falei, meu Deus, eu só queria ter paz para sair na rua, de repente, para poder voltar um pouco mais tarde, para dar uma corridinha no quarteirão, coisas simples que a gente não consegue fazer, e que, por exemplo, agora durante a pandemia é pior ainda, que, assim, pessoas como eu, né, que nós não temos um poder aquisitivo abastado, caramba, como é que eu faço? Como é que eu faço para respirar? Como é que eu faço para, sabe, para me reenergizar e voltar? Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe isso, sim, para que a gente possa formar redes e nos organizar um pouco melhor. É uma caminhada, mas ela já foi iniciada, eu acho que é o que vale. Vocês fizeram isso com uma agilidade, absurda. O vírus chegou, de repente já estava armado. Então, isso, a gente tem que ver isso como uma coisa que vocês já tinham. Essa capacidade, já tinha esse treinamento, já tinha essa metodologia. Na crise, arrumou. Ela sempre, Heloísa, ela é sempre pulverizada nas necessidades diárias. Sim. E aí é esquecida mesmo. Né? Hoje a gente não tem como esquecer. Hoje nós somos obrigadas a pensar a partir daí, porque senão vamos sucumbir. Né? Já estamos 1 ano, a gente sabe que ainda tem muito chão pela frente, né, principalmente por conta dessa necropolítica, por conta dessas questões todas que nós estamos enfrentando, mas sigamos mais organizadas, pensadoras das nossas necessidades e exigindo, sim, que a gente possa melhorar toda essa condição. Pois é, se você puderem aproveitar essa agilidade de organização, essas redes formadas quase que assim para a defesa dos seus direitos, contra a violência, contra todas as coisas que ameaçam, além do vírus, sai de baixo, porque a mulherada está pesada. Verdade. A briga contra o vírus, se for levada contra o resto, sai de baixo. Porque ganha. Se nós não perdermos essa força da caminhada... Não pode. Nós vamos alcançar objetivos muito longe. Verdade. Tem que passar essa experiência para as outras mulheres também que não passaram por isso. Eu acho que, sabe, passar essa potência para outros segmentos de mulheres que não estiverem envolvidos, que não se organizam, etc., é muito importante também. Isso é uma metodologia de luta preciosa, digamos. Sim, né? Sem dúvida. Vamos lá, Pamela. Obrigada. Fechando, obrigado vocês, maravilhosa. Vamos lá. Eu acho que quando eu falei que movimentos como esse, né, como esse seminário, são importantíssimos para isso, não era brincadeira, porque a gente tem, infelizmente, no nosso país, acho que no mundo de forma geral, né, um ranço, né, que faz com que as práticas, né, e as organizações vindas de favelas, vindas de quem está na ponta da lança, sejam sempre inferiorizadas, sejam sempre vistas como menores, como sem metodologia. Isso é muito importante. Carla, Carmen e eu estamos falando sobre metodologias.
variadíssimas de trabalho. Sim. Né? E que nem sempre vão partir de uma perspectiva acadêmica. Às vezes elas vão partir de prática, vão partir das demandas... Necessidade. Exato. Vão partir da necessidade, aí a gente vai encarar essa necessidade e aí a gente vai transformar isso e sistematizar. Por isso que eu achei tão legal quando você fala da qualidade do trabalho de comunicação da rede. A gente faz relatório pra caramba. Depois eu vou trazer um pouco da discussão do boletim de segurança pública. Então a gente faz boletim de segurança pública, boletim de olho no corona, relatório da campanha, inacreditável. Semanal, podcast. A gente cria metodologias e é muito importante a gente fazer esses movimentos para sinalizar que das favelas e das mulheres das favelas de periferias partem metodologias. Uma coisa que eu queria falar com relação... Isso que eu estava querendo chegar. Isso que a Carla trouxe, né, também, é que a gente tem e aí não sei como é que é em outros países, mas no Brasil tem muito isso. Quando a gente fala de saúde, né, rapidamente as pessoas assemelham essa questão, essa discussão, à figura do médico ou da médica, né? Só que quem está levando, né, quem está conduzindo as frentes de trabalho durante a pandemia são as enfermeiras. E aí não vou dizer enfermeiras e enfermeiros, porque a classe, né, de enfermeiras é uma classe majoritariamente feminina. Assim como quando a gente fala dos movimentos de favela, assim como a gente fala de professoras, né, a gente está falando de movimentos majoritariamente liderados por mulheres. Então, a gente fica pensando, mas e os médicos? Mas por que os médicos têm? Claro, a classe médica é uma classe essencial, mas quem está fazendo a respiração, né, lá com o braço, né, já ficando mole, com os músculos doendo, né, para fazer o processo, né, eu não sei o nome que eu sou da área, mas vocês estão entendendo, né, para tentar fazer a massagem cardíaca, né, são os enfermeiros e as enfermeiras, né, que muitas vezes está fazendo um contato, né, com as famílias, e isso é uma coisa extremamente delicada, e aí estão sendo criadas metodologias para isso, né, os enfermeiros e enfermeiras estão se recriando para pensar como é que eu vou fazer o contato com a família, como é que eu vou dar a notícia do que está acontecendo, ou caso a gente perca esse paciente para essa família, estão criando metodologias para fazer esse contato, inventando formas de passar relatórios, né, para informar as famílias. Então, isso é muito importante a gente dizer. A gente está falando de classes, de grupos de mulheres extremamente organizadas e criadoras de metodologias. Não pode esquecer disso. Exato. Sim. Então, assim, vou jogar aqui uma provocação. Vamos pensar um livro, vamos pensar uma publicação. Eu acho, gente, sabe, de mulheres que têm feito essas práticas na ponta da lança. Eu acho que isso... Gente, isso é de uma importância. Isso é muito importante. Você sistematizar e divulgar. Exato. Porque isso não precisa... Pois é, não precisa ser para o vírus. É uma metodologia que serve para muita coisa. E eu acho que o feminismo, em geral, precisa reconhecer, precisa ouvir essas novas coisas, porque são novas metodologias, novas teorias, novas formas de enfrentamento. E a gente não pode perder isso. Exato. Um livrinho seria... Conta comigo. Vamos nessa. Vamos nessa. Quem está patrocinando, uma das pessoas que organiza isso é a Bazar do Tempo. Vamos cobrar da Bazar do Tempo um livrinho sobre esse seminário. Todo mundo escrevendo. Feminismos favelados. Isso, exatamente. Vamos cobrar dela. Tomara que ela esteja ouvindo aí. Gente, muito obrigado. Foi uma mesa incrível. Realmente é disso que a gente tem que fazer. A gente tem que ver essas práticas, mostrar que elas são muito além da necessidade, que parece que você inventou aquilo porque o vírus estava aí, não tinha outra saída, o Estado não está presente, mas, na realidade, vocês estavam produzindo conhecimento também. E isso tem que ser registrado, isso tem que ser divulgado assim, e não como aquelas mulheres fortes, bacanas, guerreiras, que ajudaram a tirar o vírus. Não é isso, elas estavam produzindo isso, mas também conhecimento. A gente tem que começar a reconhecer onde o conhecimento está sendo produzido, fora dos lugares óbvios. Porque só assim a gente pode inovar, a gente pode andar para frente com novos elementos. Porque senão o feminismo vai ficar derrapando. Vai ficar derrapando naquele contexto de elite, que é muito bacana, sem dúvida nenhuma, é muito legal, eu sou dessa onda, mas eu preciso de refresco, eu preciso de
para eu pensar, todo o feminismo precisa de vocês, precisa dessa criatividade, precisa disso em forma de conhecimento e não em forma de emergência, não é isso? Ok? Muito obrigado mesmo a todas, vocês três são geniais. Estou feliz e agradecidíssima. Obrigada, Elô, obrigada. Vamos agora enfrentar a violência na próxima mesa. Eita! Muito obrigada a todas. Já foi o vírus, agora vamos de violência. Tá bom, então. Obrigada, hein? Tchau, Obrigada. gente. Obrigada.